Primeira coisa que eu vou separar para vocês, antes da gente começar a falar de situações clínicas, é, eu queria conversar com vocês sobre dúvidas. O que até agora que a gente conversou, eu vou só elencar aqui o conteúdo. Deixa eu olhar a carinha de vocês aqui, depois eu volto para. Vou interromper aqui o compartilhamento rapidinho. Eu vou abrir para dúvidas. Qual que é o objetivo aqui, né? O objetivo é que a gente poder entrar no caso clínico raciocinando com todo o conteúdo que a gente discutiu anteriormente. Então, pense o seguinte: é um quebra-cabeça, esse quebra-cabeça eu tenho que encaixar ponto por ponto que a gente discutiu. Então, a gente veio lá da parte de conversar sobre disfunção orgânica, né, falência orgânica, né, vamos sempre se basear na ideia de que para chegar na falência orgânica, eu tenho um caminho a seguir, e esse caminho ele está vinculado à parte de produção energética do organismo, né? A principal função do organismo produzir ATP, né? E só dá para produzir isso com os insumos adequados, né? E quem que são a matéria-prima principal que a gente tem é o oxigênio e glicose. Para que se produza o ciclo de Krebs e, consequentemente, você produz energia e as células possam trabalhar em conjunto, criando tecidos e os tecidos sistemas e assim por diante. A partir do momento que eu quebro esse flutuar dessas variáveis, a gente pode ter complicações e a primeira complicação, que é a mais visível para nós, são as disfunções. Por quê? Porque elas são manifestações clínicas. Oligúria, taquipneia, arritmia, são manifestações clínicas que a gente vai estar vendo, tá? Então, linkando uma coisa com a outra. E aí, quando eu gero, quando eu tenho essas alterações vinculadas a esses distúrbios de produção energética, a gente tem uma consequência. Nosso organismo, ele entra em uma disfunção metabólica. A disfunção metabólica, ela pode vir como a causa principal, por exemplo, uma doença de base, por exemplo, cetoacidose diabética, né? Mas a maioria das vezes, os pacientes que a gente recebe, tirando doenças específicas, ela é uma consequência da doença de base. Então, tudo que a gente discutiu de acidose metabólica hiperclorêmica, acidose metabólica anion gap aumentada, ela está vinculada a uma consequência da doença de base. Então, eu faço uma acidose porque eu tenho uma doença renal crônica, eu faço uma acidose porque eu tenho uma gastroenterite, eu faço uma acidose porque eu tenho uma hipoperfusão, uma desidratação, né? É, por por uma doença séptica, por uma, por uma doença de base de distúrbios de coagulação. Então, eu posso ter isso, uma anemia hemolítica imunomediada, por exemplo, né? Então, eu posso ter isso. Então, a consequência eu vou ter uma acidose metabólica, né? Então, por isso a importância da hemogaso nesse contexto todo. Só que a hemogaso, ela alimenta as disfunções, né? Lembra, eu vou voltar naquele slide onde se eu tenho um distúrbio metabólico, o que eu gero? Disfunção na minha vasculatura, disfunção na minha bomba cardíaca, disfunção, né? A gente vai encontrar diversas disfunções que a acidose vai potencializar. Então eu tenho que trabalhar tudo isso em conjunto. E aí a gente chega no que normalmente é entregue para nós, que são as alterações hemodinâmicas, propriamente ditas, né? Que é da onde normalmente a gente começa a estudar. A gente deveria estar estudando lá de trás, a gente deveria estar estudando desde aquele comecinho que a gente estudou até agora, para depois chegar no choque hipovolêmico, no choque cardiogênico, no choque. Porque os choques, na verdade, eles são as manifestações mais importantes, ou seja, as manifestações mais visíveis que a gente vai encontrar, paciente decúbito lateral, dentro da UTI, ventilado, que não tem como você falar que ele está bem, não tem como, né? Mesmo se esforçando, você não tem como falar que ele está legal. Então, aquele cara que visivelmente, macroscopicamente, ele está muito ruim, você já enxergou que ele está muito ruim, né? Então, se você já enxergou, aí sim você vai classificar ele
nesses critérios maiores, de choque hipovolêmico, choque cardiogênico, que é assim que a gente hoje entende. Mas óbvio que não é. A gente também denominou que é choque, desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio. Então ele não precisa estar em decúbito lateral, né? Ele pode só ter o lactato aumentado e já é choque. Mas o que a gente entende, o que a gente recebe na faculdade, na pós, o que a gente recebe nos congressos, é o choque clássico, que é aquele cara em decúbito lateral que visivelmente ele está ruim. Legal. Esse cara, ele também está em choque, ele está chocado, só que esse paciente ele tem uma manifestação clínica muito mais evidente. Esses pacientes são aqueles pacientes clássicos que a gente discutiu. É o choque hipovolêmico. Aí, na verdade, só se estuda o que aconteceu. Então, para que você guie uma terapia. Então, choque hipovolêmico, eu perdi volume. Então, beleza. Então, eu dou volume, né? É meio que simplificar o processo que a gente veio destrinchando lá de trás, né? Que a gente veio falando lá de trás de produção mitocondrial, displasia mitocondrial e chegar num processo mais dinâmico, que é essa relação. Eu tenho um choque cardiogênico, eu preciso tratar o coração. Eu tenho um choque hipovolêmico, eu tenho que tratar o volume. Eu tenho um choque distributivo, eu tenho que dar vasoativo e antibiótico. Isso daí eu tenho um choque neurogênico, eu tenho que tratar o sistema nervoso central encefálico. Essa condição, ela é uma condição que a gente tem que entregar para o technician, não para o médico veterinário, ou nem para o médico normal, o médico de seres humanos, não normal, né? A gente também é normal. A gente não parece, mas a gente é normal, né? Mas para o médico de seres humanos. É, o médico ele tem que saber o ponto lá de trás. Por quê? Porque tratar choque hipovolêmico não é só dar volume. Muitas vezes você tem outras condições. Por exemplo, o edema pulmonar cardiogênico hipotenso. Ele tem hipotensão, muitas vezes ele perdeu volume, muitas vezes o paciente está desidratado. O paciente cardiopata, ele não é hipervolêmico, ele é, mas se já iniciou a terapia e a terapia foi muito aguda com furosemida, a maioria deles, quando você recebe esse paciente no hospital 24 horas, como o nosso de alta complexidade, esse paciente ele não chegou na primeira linha de edema, ele foi encaminhado para você porque não foi resolvido. E não foi resolvido porque ele tomou um monte de furosemida e não resolveu. Então ele chega hipovolêmico, né? Então ele muitas vezes esse paciente ele tem que receber volemia, mas ele é um paciente que não tem oxigenação, esse paciente que tem lactato aumentado de base, ele tem as duas vias comprometidas. Você tem que avaliar disfunções desse paciente, pré-renal, renal, se ele tem uma fase aguda de injúria renal ou não, né? Então, assim, é um conjunto. Qual que é o grau de acidose que esse paciente? Mas se ele toma furosemida, se ele tem, né, ele chega, você olha a gaso desse paciente que está hipovolêmico, com lactato aumentado, ele chega e você fala assim, nossa, a gaso tá boa. Só que ele não é um paciente que tomou muita furosemida, tomou furosemida, qual que é a função da furosemida? E aqui o médico é médico, olha só, né? Qual que é a função da furosemida? É tirar água, não é, do corpo? Então, beleza, como que ela tira a água, né? Ela vai lá na alça de N e puxa um sódio, né? Para puxar água para você poder fazer xixi. Só que sair um positivo, tem que sair um negativo junto. Quem que sai? É o cloro. Então sai NaCl. Então, por isso que o uso de furosemida de forma crônica ou aguda em altas doses gera alcalose metabólica, porque você perde muito cloro, faz alcalose hipoclorêmica. Só que ele está em acidose, então uma alcalose com acidose, ela meio que empata. Então, quando você olha a gaso, ela parece estar boa. Só que quando você começa a corrigir, você vai ver que a sua gaso, ela piora muito. E aí, você sempre fica naquela condição, eu pedi 3 gasos, já usei as 3 gasos, né? O tutor não quer pagar mais porque não tem mais dinheiro, tá questionando por que que eu preciso de mais gaso. E muitas vezes o médico veterinário não consegue se fazer ser entendido. Por quê? Porque ele não sabe, né? Ele tá ali meio que repetindo meio protocolo, meio technician. Então, se você for seguir hoje todas as referências relativas ao que a gente recebe de informação,
para pacientes graves, nos principais treinamentos de pacientes graves, eles são muito, deixa eu achar uma palavra legal, assim, para porque a ideia não é diminuir o treinamento que as pessoas fazem. É que, assim, quando você cria um treinamento, pessoal, você tem que conseguir conversar com a maior quantidade de pessoas possíveis. Entendeu? Então você tenta simplificar o processo, que é de alta complexidade. Quantos dias a gente está conversando aqui de coisas muito complicadas? São complexas, não são fáceis. Se eu abrir uma prova agora, muita gente não tira seis, certo? Mas não é que vocês não tiram seis. Se eu abrir no dentro do hospital, a maioria não tira seis. Mas, talvez se eu abrir para todos os hospitais, a maioria também não tire seis. Só para vocês terem uma ideia, dia 16 agora, eu vou dar um treinamento para médicos veterinários do Pet Care todo só sobre proteína C reativa e dedímero, que é uma coisa que relativamente a gente conhece, mas a gente conhece pouco, né? E a gente conhece pouco mesmo, né? E não é, e não é um problema nosso. Problema nosso é não reconhecer que a gente não sabe. Se a gente reconhecer, a gente estuda mais e a gente resolve, tá? Esse é o problema só. E é treinamento, é ler, ler. Eu não sou melhor. Se você me trouxer outra coisa, muito provavelmente eu também não vou saber. É que eu leio muito sobre isso, estudo muito sobre isso. Então, é óbvio que eu, né, eu vou saber mais do que isso. Eu leio isso. Mas a condição é a seguinte: a gente tem que conhecer as coisas bem no comecinho. Então, vamos lá de novo. O final, ele é claro, simples e bem didático. Choque hipovolêmico do fluido, choque cardiogênico do beta-bloqueador, do aumento o inotropismo, cronotropismo da bomba cardíaca, não importa. Depende da doença de base, né? Do pimobendan, alivio pós-carga, do vasodilatador, sistema nervoso central, do manitol, do corticoide, se for por conta de uma neoplasia, é, melhora a oxigenação cerebral, se for hipoxemia. Você tem várias terapias, né? Mas aí você está definindo uma coisa muito pontual. Então, beleza. Essa parte final eu sei que todo mundo entende. Eu quero saber da parte anterior. Dúvidas sobre a parte interior. Aonde que encaixa cada coisa? Onde que a gente falou de hipoperfusão? O que que é hiperperfusão propriamente dita? Como que eu encaixo a hemodinâmica, volume sistólico, débito cardíaco? Como que eu encaixo a hemogaso dentro desse processo todo? E dentro desse processo todo, como que eu ainda tenho, como eu consigo ainda organizar todos os meus distúrbios de coagulação que podem estar envolvidos na minha alteração hemodinâmica? Eu vou pegar um paciente que as pessoas falam, eu escuto muito de que a anestesia da tomografia é uma anestesia simples, né? Então, tomografia, anestesia simples, beleza. Então, eu não sei em que tomografia, porque todas as tomografias que eu anestesiei, nas épocas que eu anestesiei por tomografia, agora eu anestesio de novo, nenhuma foi simples. Na época eu anestesiava para o Romaldini lá no Hospital Santa Inês, é, eram 3, 4 horas de procedimento anestésico para fazer uma coluna e era hiper difícil. Os pacientes complicavam pra caramba. Aqui que eu anestesio, eu vou pegar o caso clínico de ontem, não vou nem pegar um caso antigo, vou pegar ontem, o que aconteceu aqui? Tomatomo de abdômen. E aí eu vou correlacionar todos esses processos que a gente está conversando agora. Mas antes eu vou deixar o espaço aqui para perguntas de vocês para mim. Vamos lá, dúvidas? Tá bom, então eu vou fazer uma pergunta. Qual que é a diferença da disfunção orgânica e da falência orgânica? Essa é fácil. Lucas, eu acho que eu perdi o time, mas eu ia fazer uma pergunta, se você poderia repetir o que você falou na aula passada sobre o Enion Gap. Legal. Falência é irreversível, isso mesmo, não sei quem respondeu, mas está certo. Peraí, deixa eu ver só quem perguntou foi a Jennifer, certo? Tá, então beleza. Onion Gap é uma maneira de você classificar as acidoses. Então você tem dois tipos de acidose. Uma acidose
ela está relacionada a uma lei chamada Lei da Eletroneutralidade, tá? Essa acidose, ela é chamada de acidose hiperclorêmica ou anion gap normal. A acidose hiperclorêmica, ela tem a seguinte característica. Pela lei da eletroneutralidade, se eu perco um ânion, um outro ânion tem que subir. E a parceria do bicarbonato, que é HCO3 negativo, ele é um ânion, tá? É o cloro. Então, quando eu pego o paciente que tem perda de bicarbonato, perda, vai sair do meu corpo bicarbonato. Vai sair pelo xixi, vai sair pelo cocô. Lembra? Só tem essas duas vias para o bicarbonato sair, tá? O bicarbonato cai. Quando a gente olha na gaso, lá tem bicarbonato baixo. E aí, o meu cloro tem que subir por conta dessa lei da eletroneutralidade. Tá? Legal. A outra maneira é o cloro não subir. Por quê? Porque o bicarbonato não saiu. Então ele não tem como subir. Mas o bicarbonato, ele fez uma função que é chamada função tampão. Como que ele fez essa solução tampão? Eu produzi um ácido orgânico, por exemplo, ácido lático, que se transformou em lactato mais H+, certo? O H+ pode ficar solto no nosso corpo? Não. Por quê? Porque o pH é inversamente proporcional à concentração hidrogeniônica, ou seja, se sobe muito H+, diminui meu pH. E meu pH baixo dá disfunção orgânica, certo? Beleza. Então, o que que acontece? Como não tenho perda de bicarbonato e meu cloro não sobe, é uma acidose normoclorêmica, certo? Só que o que que sobe? Meu ácido orgânico. E aí, para a gente entender o quanto de ácidos orgânicos isso está subindo, você calcula o que é chamado de anion gap. O anion gap em si não existe, porque para cada ânion eu tenho um cátion. Então não existe a diferença entre ânions e cátion, não gera valor, dá zero. Óbvio que é dinâmico, tem hora que dá 2, 3, tem hora que dá, mas a tendência é ela sempre zerar. Para cada cátion tem um ânion, certo? Mas para que você possa tratar isso e para que você tenha uma referência, se criou uma conta chamada Anion Gap, que nada mais é que uma subtração entre cátions e ânions não mensuráveis, tá? Então esse valor, quando ele dá acima de 24, 25, depende da literatura que você vai ter, 26, tem Anion Gap de 28, né? Quando ele dá acima disso, ele está dizendo o que para você? O seu bicarbonato não saiu do seu corpo, mas ele está tamponando um H+, porque tem algum ácido orgânico que está sendo produzido. É essa informação. Então, é importante isso? É. Assim, quando eu vou falar, quando eu apresento esse conteúdo, ele é bonito, muito bonito em aula. No dia a dia, ele é bom para você entender o que, que você está lendo, mas no dia a dia é simples, assim, ó. Se eu tenho um anion gap aumentado, eu não dou bicarbonato, porque ele está lá, tá? Então, na prática, o anion gap ele te guia no tratamento. Então, quando eu faço reposição do meu bicarbonato, quando o meu anion gap está normal. Então, muitas vezes eu tenho que corrigir esse anion gap e aí ele me aparece normal e aí mesmo assim meu bicarbonato está baixo, porque aí sim eu vou fazer a reposição.
certo? Então, por exemplo, vou pegar um paciente com cetoacidose diabética e ele vamos pegar um caso clínico, já que hoje é aula de casos clínicos, né? Antes de falar do paciente da tomo de ontem. Então, vamos lá, eu tenho um paciente em cetoacidose diabética e ele é doente renal crônico. Então, eu vou pegar, o bicarbonato dele vai estar super baixo, o base excess, que eu não comentei agora, mas depois eu vou entrar no base excess, uma outra relação, mas o base excess está muito negativo. O que, que significa o base excess? Quanto maior o número negativo, mais acidótico está o paciente, tá? Então, base excess está -12, então quanto maior o número negativo, mais acidótico está o paciente. Ele está -12, -15, então ele está muito acidótico, meu bicarbonato está baixo, eu estou vendo, só que meu anion gap está de 32, 35. Então, o que, que eu entendo nele? Eu entendo o seguinte, que o que esse paciente ele tem ácidos orgânicos ali flutuando e eu preciso descobrir quais são. Nesse caso aqui eu já cantei a bola, né, que ele é uma cetoacidose, então eu vou tratar a cetoacidose diabética desse paciente. Aí eu vou sumir com, com, com essa parte, que é essa parte de anion gap aumentada, ou seja, que é a parte de produção de ácidos orgânicos pela quebra dos triglicérides, né? Que é o caso da cetoacidose diabética. E aí, o que sobrar da minha hemogasto, depois que eu corrigi isso, é o que eu estou perdendo pelo rim. Então, eu só vou repor bicarbonato depois que esse cara tiver com NPH, comendo direitinho, bonitinho, tudo redondinho. Aí eu vou ver quanto que ele precisa de reposição de bicarbonato, porque ele tem perda pelo rim por conta da doença renal crônica. Então, tem paciente que tem anion gap aumentado, que eu vou repor bicarbonato? Tem, mas aquele que tem perda associada. Ah, Lucas, mas eu vi uma cetoacidose diabética que não tinha perda associada, então ele não tinha gastroenterite, ele não tinha vômito, que é incomum, tá? Não tinha outras doenças, outras comorbidades, que também não é comum, mas vamos supor que tenha, tá? Que o meu colega ele repôs bicarbonato. Existe uma condição única na cetoacidose diabética que algumas publicações recomendam o uso de reposição do bicarbonato. Por quê? Porque o pH está tão baixo que se você não reverter aquilo rápido, ele vai morrer. Então, ou seja, ele está em eminência de evoluir para o óbito. Então, ele vai morrer se você não fizer nada. Agora, se ele tiver alcalose, talvez você consiga mantê-lo vivo. Então, assim, é tudo um preço que você vai pagar, né? Emergência, terapia intensiva é um preço, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu dou bicarbonato, porque ele está com o pH de 6,8, né? E tiro ele daquela situação e vou pagar um preço lá na frente de pegar esse paciente em alcalose depois. E vou tentar reverter, certo? Entendeu? Se não entendeu, não tem problema. Eu repito de novo de uma outra maneira. Todo mundo entendeu? Beleza, fechou. Mais dúvidas? Ô Lu, então eu posso ter uma alcalose hipoclorêmica? Hipoclorêmica, sim. Tá. A maioria Porque, das suas alcaloses vão ser hipoclorêmicas. Então, quando você pega um paciente que só tem vômito, não tem gastroenterite, e assim, ó, entenda a perda gastroentérica da seguinte maneira: sabe aquele paciente que fez ultrassom, que ainda não teve a diarreia, mas o ultrassonografista falou: ah, se prepara que vai vir? hum, Todo mundo já ouviu essa, né? Quem né, trabalhou já em internação já, putz, grilo, se for um cachorro grande, já sabe que vai suar para conseguir manter higienizado o paciente. O paciente grande e peludo, ferrou. Já começa a raspar, né? Perianal, o rabo.
Porque sabe que vai vir. Então, esses pacientes também já perderam, eles já não absorveram bicarbonato. Às vezes não é que saiu do corpo, ainda está lá no trato gastrointestinal, mas eles já perderam. Isso não está computado mais, ele não conseguiu reabsorver aquilo na via intestinal. Então, assim, ele perdeu, né? Só não saiu dele ainda, mas vai sair. Então, o paciente que tiver no ultrassom assim também vale. Mas, assim, paciente que não tem diarreia, só tem o vômito, tá? Esse paciente vai fazer alcalose, porque você vai perder cloro. A principal causa de alcalose que a gente tem é a perda de cloro. A outra alteração que a gente tem importante que gera alcalose é a hipocalemia, a baixa de potássio. Mas a principal é a perda de cloro. E como que você faz para reverter a alcalose? Eu dou cloro, HCl, solução fisiológica. Se o paciente estiver muito baixo, eu faço hipertônica, 3,2%, 1 ponto alguma coisa por cento, 1,5%, né? Não chego a fazer de 7,5, tá? De hipertônica. Eu vou quebrando a hipertônica para eu ir medindo os meus eletrólitos, né? A parte eletrolítica toda, Bia, quando você for trabalhar, tudo é um conjunto que a gente chama de misturinha, né? Isso eu aprendi no Hospital das Clínicas. No Hospital das Clínicas, eles não podiam comprar fluidos muito bem comerciais, disponíveis, muito caros. Então, Plasma Light, por exemplo, né? Que é um soro, é um cristalóide de alta competência para a gente entregar. É, então eles tinham que criar. Então ele pegava a solução fisiológica, colocava potássio, bicarbonato, magnésio. Eles criavam, eles chamavam aquilo de misturinha, tá? E eu mexo muito com isso. Eu quebro muito fluido. Tanto paciente que está hipernatrêmico, paciente que está hipoclorêmico, eu aumento o cloro desse paciente, não deixando passar muito sódio. Eu trabalho muito essa relação. Eu trabalho com reposição de potássio concomitante. Normalmente, antes de mexer em eletrólitos, repor bicarbonato, eu sou um cara que eu reponho bastante cálcio. O paciente responde melhor quando ele tem a quantidade de cálcio reposta para você administrar bicarbonato. Eu trabalho muito bem essas relações eletrolíticas baseadas em soluções que eu preparo individualmente. Cada paciente meu, se você for trabalhar comigo, beira-leito, eu mesmo fazendo, eu sou coordenador da internação, vocês não vão ver um soro puro ali pingando. A não ser que não precise, né? Pós-operatório, eletiva, tô esperando só para ele acordar e ir embora, né? Eu mexo muito em fluido, mas eu pareio muito a hemogaso, né? Mas eu parei de verdade, né? Que eu coleto, são coisas diferentes, né? Coletar hemogaso, parear hemogaso são coisas diferentes, né? Eu vou estar muito a fundo, eu vou fazer correção de cloro. Vocês vão ter isso depois, mas a gente faz correção. O cloro que você está vendo na gaso não é o cloro real. Você tem que fazer a correção para o cloro. Você faz a correção para o cloro por conta do sódio, que eles estão juntos. Lembra que eu falei da furosemida? Então, eles estão juntos. Você tem que fazer a correção para eles, né? Então, eu mexo muito. Então, a gente sempre vai estar mexendo com isso. Eletrólito é cristalóide. Correção de eletrólito está no cristalóide. E tirar a causa de base, mas às vezes não dá, né? Doença renal crônica, por exemplo. Não dá, né? O paciente é diabético, ele já é diabético. O paciente diabético, ele está sempre com um déficit hídrico. Ele está sempre meio na acidose. Por que que ele tem déficit hídrico? Porque ele está sempre hipovolêmico, ou brandamente hipovolêmico. Qual que é a diferença do diabético para o não diabético? O que que o diabético tem que o não diabético não tem? A funcionalidade da insulina. Não, pensa simples. O que que tem no sangue do diabético que não tem no não diabético?
Ah, a glicose circulante. Glicose. Isso, glicose. Certo? O que ele tem? Por quê? Porque por algum motivo a insulina dele, ou ele não tem insulina, a insulina dele não funciona, certo? Por conta disso. Então tem glicose. O que que a glicose é? A glicose é hiperosmolar. Então ela puxa líquido para dentro. Ô, Então, Lu, eu tinha uma dúvida para tirar referente a isso, das aulas gravadas. Na aula gravada, ele falou sobre o uso de glicose 5% em uhum. edema pulmonar. Eu nunca vi E, o uso disso na rotina. desculpa, repete para mim de novo. Pera, deixa eu só terminar a ideia e você repete. Peraí, peraí. Tá. Então você tem muita glicose. A glicose, ela gera, que de repente já está a sua resposta aí. A glicose, ela gera o que é chamado de diurese osmótica. É como se fosse um diurético. Então, se você ingerir muito açúcar, você vai fazer mais xixi, mas você vai ficar desidratado. Entende? Então, por que que, ó, na anamnese do diabético, você não pergunta duas coisas. Ele faz mais xixi e quando ele faz xixi, tem formiga no xixi dele? São duas perguntas muito comuns para o paciente diabético. Por que que ele faz mais xixi? Porque ele tem o que é chamado de diurese osmótica, por isso que esse paciente está levemente desidratado. E quando ele perde um pouco a mão nisso, você não consegue hidratar ele adequadamente, ou porque está muito quente, ou porque você não disponibiliza a quantidade hídrica para ele adequada, esse paciente ele desidrata. Se ele desidrata, ele faz hipoperfusão. Se ele faz hiperperfusão, ele faz acidose, né? Ele faz acidose lática, que pode ser o que vai descompensar, por exemplo, a relação dele da diabetes e levar ele a cetoacidose diabética. Mas beleza, agora volta com a sua pergunta de novo, Bia. Então, na aula gravada, ele citou sobre o uso de glicose 5% para edema pulmonar, justamente para essa ação diurética, certo? Isso, porque estava ali a minha resposta. Porque você pode utilizar ela potencializando a sua perda hídrica sem que você tenha perda de eletrólitos específicos, por exemplo, NaCl. Então, eu tenho um paciente lá que está muito hipoclorêmico, né? E eu tenho que ainda manter esse paciente recebendo furosemida. Eu posso potencializar usando glicose, óbvio. Demora e você gera hiperglicemia, que é uma problemática no paciente. O paciente hipoglicêmico, não. Aí, beleza. Aí você junta as duas coisas boas. Você estabiliza a dinâmica da glicemia desse paciente e melhora a diurese dele. Mas o paciente que está normo, aí é uma complicação. Por quê? Porque ainda não se sabe e não se entende em nada se a hiperglicemia ou a hipoglicemia são fatores prognósticos para a mortalidade de paciente. Não conseguem se definir. Mas se sabe que quando o paciente está evoluindo por óbito, ele tem duas características peculiares. Ele normalmente não está normoglicêmico, ou ele está hipo ou ele está hiper, né? Então você sabe que esse contexto, ele dentro das relações de evolução do paciente, eles não são bons. Mas quem é pior e quem é o melhor marcador não se chegou ainda em consenso. Até tem trabalhos antigos que até afirmam, né, que a hiperglicemia é um fator pior que a hipo, mas isso não andou assim, não teve, não se repetiu em publicação e tudo mais. São trabalhos bem antigos, 2003, 2004, né? Beleza, eu acho que inicial assim, eu acho que é isso, né? Para a diurese, você pode sim trabalhar com diurese osmótica, sim, com glicose. Não é um rotineiro nosso no nosso dia a dia, não, mas é um recurso, principalmente no paciente que cursa com hipoglicemia. Eu estranhei muito quando ele falou. Eu falei, nossa, eu nunca vi isso na rotina sendo utilizado. Tipo, aí eu falei, É, aí é que, ele falou outras coisas também, tipo, que eu achei meio diferente, sabe? Ele falou uhum, também do hipertônica, quando você não está conseguindo pegar o acesso do paciente por conta de desidratação. Aí eu falei, mas uhum. usar hipertônica para um paciente desidratado só para poder pegar acesso, eu falei, mas
Eu nunca vi isso acontecendo, sabe? Algumas coisas assim que eu fiquei meio assustada na aula, né? Mas deixa eu te Mas fazer, mas é só o contexto, né? A hipertônica no paciente, mas como que ele administra a hipertônica sem acesso? então, exatamente. É. Ele falou assim: ah, primeiro você pega um acesso no amarelo, por exemplo, ou Ah, num. tá, entendi, entendi. Aí Entendi, você entendi. administra a hipertônica e aí depois você pega num acesso melhor para você poder administrar a fluida que você quiser. Foi Uhum. basicamente. A hipertônica, ela tem uma característica, assim, é, tecnicamente faz sentido, tá, Bia? Porque a hipertônica, o que que é a hipertônica? A hipertônica nada mais é que uma solução hiperosmolar que ela tem a capacidade de puxar água para dentro da vasculatura. E qual que é a relação da hipertônica? É que ela é transitória. Então, se você administrar, se você fizer a hipertônica agora, né, em 15 minutos ela se redistribuiu, tá? Qual que é o problema, normalmente, que eu observo em pacientes muito desidratados ou chocados ou com a periferia gelada e fechada, que são aqueles pacientes que a gente tem dificuldade de fazer acesso? São os distúrbios eletrolíticos, né? E tem que tomar cuidado com os distúrbios eletrolíticos nesses pacientes. Por quê? Porque normalmente são pacientes que, para ele sustentar a pressão, quando você, quando você tem a. Ó, vamos falar um pouco de hemodinâmica, tá? Então, quando você perde a pressão, você está hipotenso, uma das funções da nossa rede de manutenção hemodinâmica é que a nossa adrenal libere aldosterona, certo? Além de catecolaminas. Então, ela vai liberar as duas vias, catecolaminas e aldosterona. Nossa adrenal, ela não só, né, ela não só produz cortisol, né? Então, a aldosterona, o que que ela faz? Ela faz uma vasoconstrição que vai ser potencializada pela, pelas catecolaminas e ela faz com que você tenha uma absorção de, de sódio. Por que sódio? Porque o sódio, ele é importante para você manter a pressão chamada pressão hidrostática. Então, normalmente, o paciente que está hipovolêmico, associado à hipotensão, são pacientes que estão hipernatrêmicos, tem sódio muito elevado. E o sódio é elevado mesmo, tipo 160 e pouco. Então, quando você faz uma hipertônica nesse paciente, tem que tomar um pouco de cuidado, que sim, você pode melhorar a condição de vasculatura dele, mas você pode subir muito o sódio, e o sódio muito aumentado, ele vai causar desidratação no sistema nervoso central, e aí você tem um paciente que rebaixa de uma vez, tem que entubar. Você pode ter uma alteração neurológica importante, inclusive com perda de drive respiratório. Então, assim, a hipertônica é um recurso. Eu adoro o salgadão. Hipertônica nos bastidores ela é chamada de salgadão. Eu adoro. Eu fui orientado por uma professora que estudou muito hipertônica. Então, eu tive muito contato com hipertônica, inclusive em pesquisa de tira volume da hipertônica, tira 30% do volume do paciente, administra hipertônica com RESC, na época a gente testou cristalóide e a gente testava coloide também, tá? Então eu fiz muita linha assim de trabalho com hipertônica. Então, eu sou muito confortável de trabalhar com hipertônica. Mas eu estou sempre pareando muito eletrólitos, que ele pode te complicar, tá? Então, assim, paciente hipovolêmico, ele tem a tendência a ser, e hipotenso, ele tem tendência a ser hipernatrêmico. De duas formas, absoluta e relativa. Uma porque você aumenta mesmo o sódio, porque você retém via renal, e outra porque você perde a água, então sobra mais sódio, né?
Então, assim, normalmente o sódio está bem aumentado. Então, fazer a hipertônica, você tem que tomar um pouco de cuidado nesse paciente, mas é um paciente que eu preciso ir para bloco rápido. Por exemplo, preciso de um acesso com fluxo muito maior, pode ser uma estratégia. Mas não é uma coisa que, por exemplo, eu faço na minha rotina. Eu não faço. Eu prefiro, por exemplo, nesse paciente, fazer um acesso central com um calibre talvez um pouco menor, mas que eu possa, pelo menos, sustentar ali. E a jugular é um acesso que normalmente nos entrega. Quando a periferia está fechada, a jugular ainda mantém ainda um acesso bom para a gente fazer. Eu prefiro muitas vezes. É mais difícil de funcionar, dá mais trabalho. O cara tem que ter uma mão um pouquinho melhor porque realmente é difícil passar o central nesses pacientes, principalmente quando a gente está falando de gato, mas é uma coisa que eu tento correr mais para essa linha, sabe? Eu vou aproveitar e pegar aqui o gancho do caso clínico, senão eu não vou conseguir apresentar o meu caso clínico que eu trouxe. Mas eu vou trazer um caso clínico do paciente que veio para fazer uma tomografia de abdômen ontem. Então, o paciente chegou aqui, um paciente para fazer a tomo, ok, a solicitação era para a gente dar ênfase à adrenal e grandes vasos ali circundando a adrenal. A aorta abdominal e tudo mais, né? Aí, beleza. O que foi bom, induziu, entubou o paciente dentro da tomografia, o paciente começou a fazer é, taquicardia, taquicardia de um paciente acima de 30 quilos, começou a fazer taquicardia de 200 batimentos por minuto, pressão sistólica 160, 180, né? A gente, só para vocês terem uma ideia, a CAN, todo mundo sabe o que é CAN? Quando a gente anestesia, a gente tem a CAN, que é a concentração que você vai dar de isoflurano, sevoflurano para aquele paciente, né? Existem CANs definidas, assim, né? A gente trabalha normalmente na tomografia com uma CAN de meio, um máximo, né? Esse paciente está com uma CAN de 4 e ele estourando de frequência, quase explodindo de. E aí, bom, rodei uma toma meio rápido, contraste, já fizemos meio doído assim de fazer, mas aí não ia fechar diagnóstico, não fizesse nada. Beleza, no anel de adrenal, invadindo o cavo abdominal, tal, aqueles negócios terríveis. Beleza, o paciente sai, aí o paciente começa a oscilar. Taquicardia, bradicardia, hipertensão, hipotensão. Taquicardia, bradicardia, hipertensão, hipotensão. Não acorda, vai para UTI. Então, o paciente só veio fazer um tomo, né? Não acorda, assim, ó, a sorte ou o azar, eu não sei. Aí, nesse caso, eu prefiro, a tutora era médica. E aí, a gente já viu uma anel de adrenal, paciente com uma oscilação hemodinâmica importante, né? Olha a hemodinâmica aqui fluindo, né? E por que que essa hemodinâmica dela, desse paciente, estava maluca? Eu vou te falar que foi a dúvida da minha anestesista, por exemplo. Todos os procedimentos aqui eu divido com uma anestesista, sou eu e ela para tudo aqui. Mas eu não posso estar em todos os procedimentos o tempo integral. Então a gente sempre está em dupla. E nem ela consegue também. Então a gente está sempre em dupla, porque um precisa fazer alguma coisa, outro ficou, depois a gente vai trabalhando assim no dia a dia. Então a gente conhece todos os pacientes, todas as anestesias a gente dividiu. E por que que de repente esse cara ficou doidão de hemodinâmica? Por causa da nénia adrenal. Provavelmente é um felcromostoma
E aí o que acontece? Ele libera um monte de catecolamina. Aí a aldosterona, não vou nem discutir, porque aí é muita catecolamina. E o volume de catecolamina que solta, esse cara fica hipertenso e taquicárdico. E não sai, assim. E aí, vamos lá, olha lá de novo. Então, vamos lá. O paciente tem uma invasão da anel e encava, ou seja, o retorno venoso desse cara já é complicado, grandes vasos comprometidos. Então, a bomba cardíaca já não consegue receber um volume que deveria receber. Então, eu tenho um problema no volume, a pré-carga desse paciente. Esse paciente agora está com a bomba cardíaca de 180, 200 movimentos por minuto, batimentos por minuto. Não dá tempo da diástole terminar, ele já está batendo. Então, ele bate muito vazio. Então, isso. E ele vai cansando, porque ele é uma musculatura. Toda musculatura fadiga em algum momento, tá? Então, você vai comprometendo ele batendo lá, não chega volume por um processo físico. Além desse processo físico, ele não consegue, quando chega o volume, ele não consegue fazer a diástole completa para esse sangue entrar. Então entra pela metade. Então meu débito cardíaco deve cair, só que eu pego a minha pressão, tá explodindo, 200 de pressão sistólica por conta de catecolaminas endógenas. E aí esse paciente, além disso, então eu tenho uma doença neoplásica endócrina que está alterando a minha hemodinâmica, certo? Através da liberação de catecolaminas e através de um processo obstrutivo, né, um processo físico de retorno venoso, esse paciente vai para a UTI. Por quê? Porque qual que é a manifestação clínica que ele tem? Cianose de língua e hiperventilação. Um paciente taquipneico cianótico. Então, eu preciso entregar oxigênio para ele, eu preciso entregar fluido para ele. Entubo esse cara, vai para ventilação mecânica. Não dá para acordar. Primeira coisa que eu peço, eco. Para eu entender, cabe volume? Como que tá esse paciente? Cabe volume, não tem aumento de pressão de artéria pulmonar ainda. Beleza. Então eu vou dar volume para esse paciente, mas eu tenho que controlar a bomba cardíaca, dou um beta-bloqueador, que é chamado de esmolol, para esse paciente, para equilibrar a frequência, ela baixa para 160. Cai a pressão, mas ainda sustenta dentro dos valores de referência, não lembro quanto que estava, mas devia estar lá uns 140, 150 de sistólia. Paciente anúrico já, porque da mesma proporção que você fez vasoconstrição, para os vasos você faz a vasoconstrição para o rim. Então coleta gaso, cara, gaso, uma bagunça de eletrólitos. Só que agora gaso respiratório tá bom, tá entubado, 100%, DO2, estava reduzindo já a fração expirada, paciente respondendo bem à ventilação mecânica. Mas a gaso metabólico, uma bagunça. Uma bagunça, bagunça. Paciente anúrico, não sei que grau de lesão que eu vou ter nesse paciente. Então, a primeira coisa que a gente já parei ali de entrada é SDMA desse cara, para ver para onde que está indo isso. Dedímero dele, que é um paciente que está em hipercoagulação, então tem que dar heparina para esse cara. Tudo que a gente conversou, de oxigênio, estou acertando fluidoterapia, agora estou acertando o eletrolítico da gaso, agora estou dando heparina para esse cara não hipercoagular e de forma abrupta, simplesmente ele faz a sistolia. Uf, desligou tudo. Morreu, agudo. A gente estava fazendo a ressuscitação volêmica e ajustando a dose do esmolol, puf, parou. Zerou. Puf, zerou a ponto da galera ficar trocando ECG, pegar esteto e tentar escutar, porque não dava para acreditar que tinha sido tão rápido assim.
né? E o que que gera morte aguda, súbita, assim? Acabamos de falar, foi o último ponto que a gente falou na aula. TEP maciça. Tromboembolismo pulmonar maciço. Leva à morte aguda dessa maneira. Olha só, no único caso, a gente discutiu manifestação clínica de dispneia com cianose, suporte de oxigênio, reposição de cristalóide guiado por ecocardiografia, ajuste eletrolítico guiado pela gás, avaliação, principalmente de, aí nesse paciente aqui especificamente, de injúria renal, para esse cara que estava com muito vasoconstricto, um tratamento hemodinâmico com esmolol e dinâmica de bomba cardíaca e vasculatura, e tromboembolismo, cara, que já estava sendo prevenido, inclusive, né? Uma TEP, a gente estava tentando prevenir essa TEP com doses altas, 250 unidades estava já de heparina para esse paciente, era uma dose boa, mas mesmo assim, provavelmente ele fez uma TEP. Eu não precisei nem contar isso para a médica, era uma médica boa, bem boa, porque tem médico que não é bom, assim como qualquer outra coisa. Tem advogado que não é bom, tem engenheiro que não é bom, tem médico que não é bom, como tem médico veterinário também que não é bom, né? Mas quando você pega um médico bom, você não precisa nem levar o diagnóstico. Olha, teve a morte foi súbita, acabou de fazer sistolia. Ela, putz, grila, fez uma TEP maciça. Super ok, não precisei nem andar com ela. Ela já deu, ela já veio. Falei, pô, então assina aqui, né? Porque não preciso nem eu criar um histórico. Você mesmo criou o histórico, né? A doutora aqui já entendia do assunto. É triste e tudo mais, fez tudo que deveria fazer, mas por um lado, era uma anel que era inoperável. Ela já tinha invadido grandes vasos de forma importante, não tinha como tirar, né? Então, quanto tempo mais esse paciente ia viver e quanto tempo ele ia viver em condições adequadas, né? Com qualidade de vida, né? Não que perder paciente é uma coisa boa, não é. Principalmente quem trabalha na UTI, isso é um desgaste, né? Mas, olha só, paciente que veio para fazer uma tomografia computadorizada, e esse paciente trouxe aí toda essa aula inteira aqui que a gente passou em um mês conversando, né? Esse paciente trouxe para a gente aqui numa toada só. E é isso que a gente vai ver. Não dá para olhar por um lado só. Não dá para olhar só, então eu vou fazer recitação volêmica. Não, não, não. Preciso trabalhar a bomba cardíaca. Tenho que dar um beta bloqueador. Tenho que melhorar a diástole. Então tá bom, melhorei a diástole. Adianta se ele tiver em acidose? Não, não adianta. Por quê? Porque a acidose vai levar à disfunção de miocárdio. Então, beleza, então eu tenho que ajustar a acidose. Então adianta tudo isso se ele fizer um trombo? Não adianta. Então tá bom, eu tenho que trabalhar a coagulação desse paciente. Probabilidade que ele esteja hipercoagulando. Não tem um tromboelastograma para fazer agora a beira-leito desse paciente. Então, eu vou dar heparina, vou dar dose alta, porque é um paciente que tem vários fatores de risco. É um paciente que tinha outras doenças que eu não trouxe aqui na discussão, né? Então, além disso, esse paciente está fazendo injúria renal, tá? Então, pô, isso vai bater também lá atrás, tanto na minha hemodinâmica como na minha parte de distúrbio de coagulação, assim como os meus eletrólitos. Então, assim, é um conjunto, não vai estar isolado. Dentro disso tudo, eu consegui entregar. Qual que foi a primeira coisa que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi a primeira parte da nossa aula. Eu dei oxigênio para esse cara. Foi a primeira coisa que eu fiz, eu dei oxigênio para ele. E a segunda coisa que eu fiz com esse cara aqui? Tentei acertar a hemodinâmica dele, bomba cardíaca versus pressão arterial. A terceira coisa, ajustar a hemogasometria. Quarta coisa, trabalhar os meus distúrbios de coagulação, principalmente a hipercoagulação. Eu fiz tudo isso no mesmo tempo, tudo bem, mas se você for fatiar assim direitinho, é exatamente isso. É isso que a gente vai fazer. Agora, repete isso para qualquer outra doença, de qualquer paciente crítico. Você vai repetir a mesma coisa sempre. Por isso que o pessoal fala, nossa, terapia intensiva, não sei o quê. Terapia intensiva é só isso. Não é nada. O cara aprendeu a fazer isso daqui e enjoa, porque é só isso.
Faz 20 anos que o cara fala, nossa, mas esse cara manja de terapia intensiva. Faz 20 anos que eu faço essa mesma coisa que eu mostrei para vocês agora. Tem 20 anos que eu faço de forma repetitiva em diversas outras doenças. Qualquer uma, pode colocar aí trauma, pós-operatório, todas elas vão ser a mesma coisa. Não muda. É só isso. Mas por que que é alta complexidade? Por que que é complicado? Porque a gente não sabe a base, a gente não sabe o que trabalhar. Né? A gente tem aquele ponto lá estratégico que é choque hipovolêmico, falta de volume, choque cardiogênico, trabalho a bomba cardíaca, choque séptico, antibiótico. Aí, quando você pega a maioria dos pacientes alta complexidade vem com esse kit completo que eu acabei de apresentar para vocês. Quando vocês pegam o kit completo, aí dá, aí dá tilt, aí buga, né? Por quê? Porque não sabe lá a base. Mas se souber a base, é isso aí que a gente fez agora. Precisa da bomba cardíaca abrindo, precisa esse paciente perfundindo, precisa que o oxigênio chegue, esse paciente precisa receber fluido, quanto que ele precisa, vou guiar por ecocardiografia, né? Então a gente junta tudo que a gente estava conversando e junta tudo com as aulas que os professores aplicaram, falando sobre isso. Não tem outra coisa, não tem nada mirabolante, é isso, né? Só isso. Se você aprender isso daqui, vai ter intensivista. É que depois enjoa, porque, né? É isso, você vai tirar uma coisa, você alivia um pouco, outra você ajusta mais, você aprende a mexer com o medicamento novo que está chegando, né? Então, novo que veio agora, né? Tipo, legal, a dexmedetomidina, por exemplo, para ajustar na sedação, né? Legal, mas nem tanto, né? Para mim é uma xilazina bem feita, né? Então, assim, pode parecer a droga do momento, mas para mim nada mais é que um alfa mais elitizado, né? Aquele sanduíche, tem o sanduíche que você come na barraquinha e tem que você paga 30 pau e tem o gourmet que você paga 60, que é quase a mesma coisa, é mais ou menos isso, né? A Dex para a xilazina, do meu ponto de vista, tá? É, então é mais ou menos essa é a relação. E a gente, esse caso clínico, ele inclui tudo que a gente estava conversando até agora, né? E é isso que a gente tem que repetir. Fechou? Lucas, eu tenho uma dúvida. Fica à vontade. Deixa eu te perguntar, qual foi a suspeita diagnóstica do paciente e quanto tempo para ele evoluir para o óbito? A suspeita diagnóstica inicial foi um ultrassom, foi um cliente, né? Foi um cliente, não, foi um colega. Aí ele encaminhou para nós para fazer a tomografia só, né? Então ele evoluiu em 3 horas, 4 horas para o óbito depois que disparou a liberação de catecolamina. Normalmente não passa disso, tá? Normalmente não passa disso. A minha cachorra teve. A minha cachorra, a Marola, tinha uma cachorra que chamava Marola, uma Golden. Logo que eu me mudei para cá, ela a gente fez todo o check-up dela lá em São Paulo e mudamos para cá. E em agosto, mais ou menos assim, ela começou a ter um pouco de sensibilidade abdominal, ia passear com ela, eu via que ela estava passeando menos, aí eu fiz o último ultrassom dela era de abril, maio, mais ou menos assim. Aí eu repeti o ultrassom dela em agosto. E aí uma anel gigante de adrenal, cresceu super rápido mesmo, em maio não tinha. Os, os ultrassonografistas bem bons, assim, não foi comida de bola. E do momento que ela começou a ter esse desconforto, que é engraçado, a anel de adrenal parece que quando a gente descobre ela, e ela é um fel, parece que ela fala, opa, descobriram, vamos soltar. É meio que, não sei o que acontece. Mas quando a gente descobriu, o que a gente fez? Não tinha hospital aqui, né? Aí eu fui num hospital veterinário lá em Camboriú, aluguei, aluguei a internação dele e aluguei uma sala. Falei, não, pode deixar. Ela eu trabalho, é minha cachorra, eu vou trabalhar, eu sou médico veterinário, estou alugando aqui o espaço. Quanto custa? Quanto custa os medicamentos? Y. Eu aluguei aquilo, coloquei ela lá dentro e eu fiquei
dentro do hospital do cara lá, sei lá, 3 dias. Os últimos 2 dias eu passei com ela justamente. Ela ficou 12 horas, mas ela ficou 12 horas em Anúria já. Mas eu mantive ela 12 horas, ela 12 horas vivas, né? Mas em Anúria, assim não tinha mais o que fazer, né? Eu fiz a eutanásia dela. Mas foi o tempo dos meus filhos se despedirem dela e tudo mais. Mas assim, eu nunca tirei, depois que o fel dispara, eu nunca tirei um paciente vivo. Eu nunca tirei. Não sei se alguém tirou já, mas eu nunca tirei, né? É diferente dele na hora que você está mexendo, fazendo a retirada da adrenal. Você tá no transoperatório, é diferente. Aí salva. Mas o paciente que está abdômen fechado ainda, eu não vi nenhum sair, não. Mas aqui foi rápido. Mas aí aqui eu acho que aqui tinha outro contexto, né? O paciente tinha outras comorbidades, paciente muito inflamado. Eu acho que ali foi um trombo mesmo, que, que ou se deslocou, que a gente não tinha visto ainda, se deslocou e parou em artéria pulmonar e fechou tudo. Deu pane. Beleza? Obrigada. Imagina. É, hoje finalizamos a parte de emergência, hein? Então, se tiverem dúvidas ainda, na próxima aula podem tirar antes da gente passar, mas a gente já passa para o próximo